Salmo 13, verso 6, cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Irmãos, graça e paz. Se assentem os irmãos que estão em pé. Como é bom estarmos aqui outra vez nesse lugar, em função da glória de Deus. Que bom que você veio para finalizarmos juntos essa minissérie referente à pessoa e à obra de Cristo. Nós, como temos visto até aqui, temos sido instados pelas Escrituras a crescermos no conhecimento de Cristo Jesus. Não apenas um conhecimento teórico, mas um conhecimento teórico que leva a um conhecimento experimental, relacional com Cristo. Queremos ser parecidos com Ele, queremos andar como Ele andou. Irmãos, o nosso apuramento acerca da cristologia tem sido desenvolvida a partir do seguinte esboço. São 3 tópicos maiores que têm regido essa minissérie de estudos bíblicos. O Cristo pré-encarnado, o Cristo encarnado e o Cristo glorificado. Na primeira aula, nós nos debruçamos no Cristo pré-encarnado. Nós estudamos, à luz da revelação escriturada, a pessoa de Cristo antes da sua encarnação. Vimos a sua divindade, a sua eternidade, a sua alta existência, a sua pré-existência. Nas últimas 2 quartas-feiras, nós temos aquilatado o Cristo encarnado, com a graça de Deus, com o auxílio do Espírito Santo. Estudamos desde a concepção virginal de Cristo até o seu sepultamento. E hoje, na conclusão dessa minissérie, nós versaremos acerca do Cristo glorificado. O mesmo Cristo que é autoexistente, divino, eterno, pré-existente, que veio ao mundo, padeceu, fez milagres, ensinou o Evangelho do Reino, morreu na cruz. E eu quero apresentar para vocês o nosso esboço geral da aula de hoje. Hoje dá para ler. São 4 tópicos maiores, mas a gente não pode subestimá-los. Porque nós poderíamos muito bem passar o culto de hoje estudando só o primeiro tópico e iríamos apenas arranhar a superfície. São 4. A ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o ministério celestial de Cristo e o retorno de Cristo. Em alguns desses tópicos nós iremos nos demorar um pouco mais e já quero fazer a ressalva. Não fique preocupado com o horário. Pastor Arlan não vai passar do horário. Então, se eu me demorar um pouco em um tópico, alguém pode dizer, vixe, 50 minutos no primeiro tópico e falta 3 ainda. Então, não quero que você ouça a palavra de Deus com essa preocupação, não. O pastor Alan não vai passar do horário. Se ele se estender em um tópico, é dada a relevância. Embora é até difícil falar o que é importante, que não é. Tudo é sumamente importante. Mas alguns tópicos nós precisamos enfatizar de forma mais detida. Pois bem, o primeiro tópico trata-se da ressurreição de Cristo. A passagem famigerada de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11, é o texto-chave e um dos principais textos para falar a respeito da humilhação e exaltação de Cristo. Disse Paulo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo da forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens, e tomado e estando na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Os teólogos, à luz desse texto, apresentam a humilhação e a exaltação de Cristo, representando na letra V. O primeiro traço que compõe a letra V, descendo, trata-se da humilhação. Cristo desceu das alturas até as partes mais baixas da terra. O segundo traço, que agora forma o V para cima, trata da exaltação de Cristo, das partes mais baixas da terra ao lugar mais elevado nos céus. A ressurreição de Cristo é uma doutrina central da fé cristã. Negar a ressurreição de Jesus
implica necessariamente na destruição completa do cristianismo. Para o homem, o cristianismo subsiste em pé ou é desbancado a depender da forma com a qual ele admite, ele crê acerca desse assunto da ressurreição. O cristianismo, para mim, vai subsistir se eu crer indubitavelmente que Cristo ressuscitou dentre os mortos. É uma doutrina caríssima para a fé cristã e deve ser trabalhada com total desvelo e sem nunca destoarmos da revelação escriturada. Acerca da ressurreição de Jesus, nós temos alguns pormenores, alguns detalhes que juntos nos dão um quadro mais geral dessa obra maravilhosa. Cristo morreu, foi sepultado, mas ressuscitou no terceiro dia. A palavra ressurreição, ela vem do grego anastasis, e significa subir para cima. Assim sendo, quando nós pregamos, quando a Bíblia ensina que Cristo ressuscitou dentre os mortos, diz respeito ao fato de que Cristo, ele ressurgiu, ele levantou dentre os mortos. A tumba não foi capaz de detê-lo. A pedra não foi capaz de detê-lo. A morte não foi capaz de detê-lo. Ele rompeu com os grilhões da morte e está vivo para todo sempre. Então, a ressurreição trata-se da elevação de Cristo dentre os mortos. Mas, pastor Arlan, qual é a fundamentação que nos leva a crer que Cristo efetivamente ressuscitou dentre os mortos? Queridos, a Bíblia é a nossa autoridade compulsória. A Bíblia é a nossa única regra infalível e suficiente de fé e de prática. E é com base nas Escrituras que nós cremos, professamos e ensinamos que Jesus ressuscitou. E é interessante que a ressurreição de Cristo, ela foi prenunciada, profetizada, tanto no Antigo Testamento, como também foi profetizada pelo próprio Cristo. Olhe comigo esse texto no telão, Salmo de número 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Esse texto aqui é uma profecia messiânica, apontando diretamente para Cristo. E diz o texto sagrado que o santo não veria a corrupção. Esse texto alude à ressurreição de Jesus, porque ele ficou 3 dias sepultado. Ele ficou 3 dias morto, o seu corpo não se deteriorou, o seu corpo não chegou ao ponto de ser consumido, porque segundo a profecia, o teu santo não verá a corrupção. Aqui nós temos um prenúncio, uma profecia acerca da ressurreição de Cristo. E isso fica mais claro quando lemos o Novo Testamento. Pedro pregou sobre isso em Atos 2, 25 ao 29. Paulo, em Atos, capítulo 13, 34 e 35, ele lança a mão dessa profecia para mostrar o fato que Cristo, ele não viu a corrupção. O seu corpo não entrou num estado de decomposição, não foi deteriorado. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento já estava profetizado que o santo não veria a corrupção. Eu quero ver com vocês esse texto no telão, Atos 13, 34 e 35. Paulo pregando, e que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Então nós temos uma profecia no Antigo Testamento que o santo não veria a corrupção, apontando para a ressurreição, mas Cristo também, amados, ele prenunciou a sua ressurreição. Cristo, quando veio na terra durante o seu ministério, ele sempre estava cônscio da obra que ele veio realizar. Ele tinha ciência que ele veio ao mundo para morrer na cruz e que ele iria ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Dentre tantas passagens que poderíamos ver juntos, para remir o tempo, eu quero olhar com vocês apenas Mateus 16, 21. Disse-lhe Jesus, diz o texto:
Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Reiteradas vezes nos evangelhos, Jesus anunciava que ele iria morrer, que ele seria entregue nas mãos dos pecadores, mas sempre enfatizava que no terceiro dia ele iria ser elevado dentre os mortos. Então vejam, a fundamentação para a ressurreição de Cristo está nas Sagradas Escrituras. Profecia do Antigo Testamento, Salmo 16:10, Cristo prenunciou, mas nós temos o cumprimento dessa promessa. Porque o Deus o qual servimos, o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é um Deus fiel, é um Deus leal. Lá em Jeremias 1, 11 e 12, Deus se reporta ao profeta Jeremias e pergunta: que vê Jeremias? Ele responde: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Deus disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Se estava prenunciado, profetizado, se cumpriria como se cumpriu. Deus é fiel. O próprio Cristo, em Mateus 24, 35, disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O cumprimento se deu no domingo, primeiro dia da semana, conforme lemos em várias passagens da Bíblia, mas iremos atentar apenas para Mateus 28, versículo 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Vamos ler mais uma passagem, Marcos 16, 1 e 2. E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para ir ungí-lo. 2. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Queridos, a profecia se cumpriu na íntegra. No terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. A promessa da ressurreição de Cristo cumpriu-se à risca. Mas quem foi o responsável pela ressurreição de Cristo? Foi o Pai, o próprio Cristo ou o Espírito Santo? Aqui nós temos uma curiosidade, porque na Bíblia Sagrada nos é dito que tanto o Pai, mas também é dito que o Filho e o Espírito Santo ressuscitou Jesus entre os mortos. A lição é linda. Isso aponta para a verdade doutrinal da Trindade. A triunidade de Deus, há um único Deus verdadeiro, uno em essência, poder, glória, majestade, mas três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, atuando em plena harmonia na execução dos seus desígnios. E eu quero comprovar na Bíblia que o Pai ressuscitou Jesus, que o próprio Jesus se auto-ressuscitou e que o Espírito Santo ressuscitou Jesus. Vamos começar com Atos 2:24. Ao qual Deus, quem? Theos, uma referência ao Pai, ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. O Pai é quem ressuscita o Filho. Romanos 10, 9 e 10, Paulo disse: a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Veja ainda comigo Efésios capítulo 1, versículo 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. O Pai ressuscitou Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então esses textos corroboram, confirmam o fato que o Pai ressuscitou o Filho. Mas na Bíblia Sagrada o Filho já havia prenunciado que ele iria
se edificar ou edificar a sua casa no terceiro dia. Cristo assegurando-nos que Ele tem poder para entregar a sua vida, mas para torná-la de volta. E eu quero aqui lá tá João 2, versículo 19, e depois capítulo 10, 17 e 18. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo em 3 dias, é uma referência ao corpo dele, olha o versículo 20. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias, 21. Mas ele falava do templo do seu. Então Cristo assegurou que ele mesmo iria trazer a sua vida de volta. Nós lemos também em João 10, 17 e 18, as seguintes palavras: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. O próprio Cristo se ressuscitou. Mas a Bíblia fala também em Romanos 8:11, vamos ler no telão, que o Espírito Santo ressuscitou a Jesus. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, quem ressuscitou a Cristo aqui? O Espírito Santo. Então vejam, aqui nós temos mais uma evidência que corrobora a triunidade de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo, atuando em plena harmonia na execução dos seus propósitos. Mas quando Cristo ressuscitou? Claro, terceiro dia. Só que quando a gente fala terceiro dia, que foi no domingo, né, primeiro dia da semana, ele foi crucificado na sexta-feira e ressuscitou no domingo, de manhã cedo. Só que tem um texto na Bíblia que, se nós não tivermos cuidado, a gente vai ficar assim meio que duvidoso. Mas como assim? O texto é Mateus 12, 40. Vamos ler um telão para a gente remir o tempo. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3, ou seja, 3 dias e 3 noites, no ventre da baleia, do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Cristo, conforme a narrativa dos evangelhos, Mateus 28, 1, Marcos 16, 1 e 2, Lucas 24, 1, João capítulo 20, versículo 1, ressuscitou no domingo, primeiro dia da semana. Então você conta sexta, às 15 da tarde, ele deu o seu espírito, sábado e domingo, 3 dias. Mas o ponto é, segundo o anunciado do próprio Cristo, ele ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. E agora? Cristo ressuscitou mesmo no domingo? Resposta: sim. Então, como entender isso aqui? 3 dias e 3 noites. Eu não quero ser técnico de forma demasiada, mas eu quero usar um termo que vocês já sabem, principalmente os irmãos que estudaram a hermenêutica. Na Bíblia Sagrada há várias figuras de linguagem. Há uma linguagem idiomática que aparece nas Sagradas Escrituras. E aqui nós temos o que é chamado de sinédoque. Sinédoque. Dá para falar no tempo 3? 1, 2, 3. Se é uma figura de linguagem onde uma parte representa o todo. Então Jesus, ele ficou uma parte de sexta, sábado, o dia inteiro, parte da madrugada e ressuscitou no domingo, no terceiro dia. Então uma parte representa o todo. Há um texto que ilustra isso, é a passagem de 1 Samuel 30, 12, que lemos assim: havia 3 dias e 3 noites que não tinham comido pão, nem bebido água. 3 dias, 3 noites. No versículo subsequente, 1 Samuel 30, versículo 13, meu Senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Então aqui nós temos uma sinédoque também, onde uma parte representa o todo. 3 dias e 3 noites. Uma parte representa o todo. Jesus foi crucificado e morreu na sexta-feira, mas ressuscitou no domingo, primeiro dia da semana, glória a Deus. Mas agora nós entramos em um ponto curioso também. É a negação da ressurreição de Jesus. Tanto a ressurreição de Cristo como a ressurreição em termos gerais tem sido atacada, negada por vários segmentos religiosos. Por exemplo, várias foram as teorias que foram desenvolvidas para dizer o que aconteceu com o corpo de Jesus. Os religiosos, buscando subterfúgio, pretexto, a partir deles foram desenvolvidas várias teorias que os críticos da Bíblia gostam demais.
Eu elenquei aqui 3 teorias principais para passar para vocês. Na sequência, nós veremos também a negação dos saduceus, que eles negavam a ressurreição geral, e também a negação dos gnósticos. Mas, por hora, veremos aqui as teorias acerca do corpo de Jesus. Já que eles não queriam admitir, dar o braço a torcer, eles precisavam inventar uma história. E a partir dessa história que aparece nos evangelhos, foram desenvolvidas outras. Mas, para iniciar, eu quero ler com vocês Mateus 27, 62 ao 66. Cristo, ele estava crucificado. José de Arimateia pediu o corpo de Jesus para sepultar. E, de repente, os religiosos começaram a conversar com Pilatos. Ouça o texto e leia comigo no telão. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, veja como eles tratavam Jesus, aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai como entenderdes. Indo eles, segurar o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Então eles, já prevendo a ressurreição, eles conversaram com Pilatos: vamos guardar o corpo de Jesus, porque ele, quando estava vivo, falou que iria ressuscitar o 3º dia, porque pode acontecer que os seus discípulos venham e furtem o corpo dele. É a primeira teoria, a teoria do furto. Aonde foi para o corpo de Jesus? Nós sabemos, mas para eles, a teoria era: o corpo de Jesus foi furtado. Só que isso eles fizeram tramando, é uma negação consciente, mas eles sabiam que, de fato, Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. Isso é tão verdade que em Mateus 28, 11 ao 15, lemos assim: e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles, com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, furtaram. A teoria do furto. Aonde foi para o corpo de Jesus? Não, os discípulos roubaram o corpo dele. É a primeira teoria, que nega a ressurreição do Senhor. A segunda teoria é a teoria do desmaio, que fala que Jesus desmaiou, ele entrou em um estado comatoso, e depois que ele estava lá na tumba, no sepulcro, o frio fez com que ele viesse recuperar os sentidos. Falácia, conversa para boi dormir. Terceira teoria é chamada de teoria da alucinação psicológica. Ele diz: não, na verdade, isso aí foi uma alucinação. Todas as pessoas que estão dizendo que Jesus ressuscitou, na verdade, é uma alucinação psicológica. É uma impressão interna, íntima, mas não aconteceu de fato. Queridos, não precisamos nem rebater essas teorias. Elas são insustentáveis, elas não prevalecem de pé, porque verdadeiramente o nosso Cristo ressuscitou de forma corporal e literal. Só que tinha um grupo nos dias de Jesus, chamado de saduceus, que eles negavam a ressurreição em termos gerais. Eles eram céticos, eles não criam no sobrenatural, eles não criam na existência de anjos, espíritos, eles não criam na sobrevivência da alma. E eles negavam a realidade da ressurreição. E é lá naquele texto, em Mateus 22, 23 ao 33, que ele se aproxima de Jesus, faz uma declaração do Antigo Testamento, inventa uma história e faz uma pergunta: e aí, Senhor? No dia da ressurreição, como eles não acreditavam na ressurreição, e no dia da ressurreição, com quem essa mulher vai ficar? Passou por um irmão, passou pelo outro irmão, passou pelo outro, e agora? Aí Cristo dá uma resposta fantástica, Mateus 22, coloca para mim, fraterno, acho que o 31 até o 33 a gente acha o versículo. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó?
Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas qual é a ideia aqui? Eles não só desacreditavam da ressurreição, mas eles negavam a sobrevivência da alma após morte. E Cristo, ele menciona aqui, Êxodo capítulo 3, versículo 6, e fala o seguinte: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. De quem Deus é Deus aqui? De Abraão, Isaac e Jacó. Eles estão vivos ou mortos? Ah, mortos. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, sinalizando que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Cristo combateu os dos céus. Mas nos dias do Novo Testamento, tinha um outro grupo, que já existia de forma embrionária, incipiente, que nós chamamos de gnosticismo. O gnosticismo cria no dualismo filosófico, que o espírito é essencialmente bom e a matéria é essencialmente má. Eles diziam que o corpo é a prisão do espírito. O corpo não presta, o corpo, a matéria é baixa. Logo, eles negavam a ressurreição. Por quê? Porque na ressurreição o indivíduo vai ter de volta o seu corpo, só que agora, no caso dos crentes, restaurado. Eles diziam, não tem cabimento. Se a matéria é má, como a pessoa morreu, está livre do corpo e vai ressuscitar para voltar a ter o mesmo corpo. Aí, irmãos, isso começou a migrar dentro da igreja de Corinto. Vocês se lembram do capítulo 15, 1 Coríntios, o capítulo da ressurreição? Lá no versículo 12 é sinalizado que dentro da igreja tinha pessoas que não acreditavam na ressurreição dos mortos. E pior, estavam influenciando a igreja. Versículos 12 e 33, do capítulo 15, 1 Coríntios. Ou se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Alguns dentro da igreja negavam a ressurreição dos mortos. Olha o 33. 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons. Muitos embebidos da filosofia grega começou a influenciar os irmãos dentro da igreja. É por isso que Paulo, ele empreende o capítulo inteiro para tratar do assunto ressurreição. Então vamos agora às provas da ressurreição. Irmãos, as provas são incontestáveis, são inúmeras. Conforme Atos capítulo 1, versículo 3, quando Cristo ressuscitou, ele ficou num espaço de 40 dias, se manifestando, aparecendo de tempo em tempo, aos cristãos, aos discípulos, a Maria Madalena, que foi a primeira. Então, nesse espaço de tempo, Cristo se manifestou, e diz o texto bíblico que ele apresentou provas infalíveis da sua ressurreição. Vejam Atos, capítulo 1, versículo 3 comigo. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, Cristo apresentou provas, o quê? Infalíveis, irrefragáveis, irrefutáveis. Eu destaco duas aqui, através de duas declarações. Primeira, através da salvação dos crentes. Uma das provas que corroboram, que confirmam a ressurreição de Cristo é a salvação dos crentes. Eu vou usar aqui o argumento que Paulo usou em 1 Coríntios 15, 1 e 2. Ele apresenta lá 3 provas da ressurreição de Cristo, até o versículo 11. Nós iremos pegar a primeira prova para mostrar que Jesus ressuscitou sim. Vamos ao telão. 1 Coríntios 15, versículos 1 e 2. Através da salvação dos crentes, nós temos uma prova da ressurreição de Cristo. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Eu li para vocês há pouco o versículo 12 e 33, esse capítulo, onde algumas pessoas estavam desacreditando da ressurreição. Vocês se lembram? Aí Paulo, do versículo 1 ao versículo 11 desse capítulo, ele vai mostrar uma prova insofismável. Ele vai falar que a salvação dos coríntios é uma prova de que Jesus ressuscitou. Porque o evangelho, conforme veremos daqui a pouco, é composto tanto envolvendo a sua morte, a morte de Cristo, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Se os coríntios negassem a ressurreição geral, eles estariam negando a ressurreição de Cristo.
E se Cristo não ressuscitou, eles estão perdidos. Então essa é a argumentação que Paulo dá. Se os coríntios negassem a ressurreição dos mortos, eles estariam negando a ressurreição do próprio Cristo e, consequentemente, estariam perdidos. Você é salvo em Cristo? Você tem a certeza da salvação, como é orientado na palavra? Romanos 8,16, 1 João 5,13. Pois bem, a nossa salvação é uma prova que Jesus ressurgiu dentre os mortos. Mas nós temos também uma outra prova, que é através das aparições de Jesus. Como dito, Jesus se manifestou ressurreto a várias pessoas, nesse espaço de 40 dias antes da sua ascensão. Eu vou ler, citar o texto e avançar por causa do horário. A Maria Madalena, Marcos 16, 9 ao 11, aos 2 discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24, 34, a Pedro, Lucas 24, 34, aos 10 discípulos, Lucas 24, 36 ao 43, aos 11 discípulos, Marcos 16, 14. Primeiro foi aos 10, Tomé não estava. Depois aos 11 de novo, agora Tomé já estava. Mais para frente, Jesus, em João 21, do 1 ao 23, ele se manifestou aos 7 discípulos durante a pescaria. Ele também se manifestou aos 11 discípulos na Galileia, Mateus 28, 16 ao 20. Ele se manifestou a mais de 500 irmãos, 1 Coríntios 15, versículo 6. A Tiago, seu meio-irmão, 1 Coríntios 15, versículo 7a. A todos os discípulos, por ocasião da ascensão, em Atos capítulo 1, do 4 ao 11, e a Paulo, no caminho de Damasco. Paulo, em 1 Coríntios 15, vai argumentar o seguinte, que os coríntios poderiam sair inquirindo essas pessoas, que a maior parte deles ainda estavam vivos. Ou seja, nós temos essa prova de que Cristo ressuscitou. Em primeiro lugar, porque o Senhor Jesus Cristo salva os crentes. E para Ele salvar os crentes, o morto não pode salvar. Conforme veremos daqui a pouquinho, em Romanos 4, 25, Ele se deu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Para que a salvação fosse uma realidade na vida do crente, era necessário Cristo ressuscitar dentre os mortos. Os crentes salvos é uma prova de que Cristo ressuscitou. As suas aparições é outra prova incontestável que Cristo ressuscitou. Qual a importância da ressurreição de Cristo? Será que essa doutrina central da fé cristã é de fato importante? Sim. Em quais aspectos a ressurreição de Cristo é importante? Em primeiro lugar, é importante para o cristianismo. A ressurreição de Cristo distingue o cristianismo das demais religiões do mundo, porque os fundadores das religiões, eles morreram e estão sepultados. Mas o nosso Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia e está vivo para todo sempre. Se você for lá na França e visitar o túmulo de Allan Kardec, fundador do Espiritismo, lá estará escrito, jaz os ossos mortais de Allan Kardec. Se você for na Índia e visitar o túmulo de Siddhartha Gautama, o Buda, fundador do budismo, lá está escrito, jaz os ossos mortais de Buda. Se você for em Meca e procurar pelo túmulo de Maomé, fundador do islamismo, lá está declarado, jaz os ossos mortais de Maomé. Mas se você for em Jerusalém, onde Jesus Cristo foi sepultado, lá está declarado, Ele não está aqui, pois ressuscitou. Então vejam, a ressurreição de Cristo é sumamente importante, primeiro para o cristianismo, porque a ressurreição de Cristo distingue o cristianismo das demais religiões do mundo. A ressurreição de Cristo é importante para a sua pessoa. Quando Cristo ressurge dentre os mortos, Ele, em primeiro lugar, reivindica a sua fidelidade. Vocês se lembram que Ele falou que morreria, mas queria ressuscitar ao terceiro dia? Pois bem, quando Ele ressuscita, Ele reivindica a sua fidelidade. Ele é fiel na sua palavra. Segundo, quando Cristo ressurge dentre os mortos, Ele reivindica a sua vitória sobre o diabo, sobre a morte, sobre o pecado. Ele é vitorioso, louvado seja o Senhor. Quando Cristo ressuscita dentre os mortos, Ele reivindica a sua impecabilidade. Já vimos que a morte é para pecador. Cristo não se fez pecador, Cristo se fez pecado por nós. É algo totalmente diferente.
Eu até fiz a ressalva quando eu ensinei na quarta retrasada, um cuidado que devemos ter em dizer que Cristo se fez pecador. Se você fez isso, eu volto a reiterar, peça perdão a Deus. Cristo, conforme 2 Coríntios 5, 21, ele se fez pecado por nós. Ele assumiu a nossa culpa. Ele recebeu em si as penalidades legais por causa do nosso pecado. Então, a morte é para quem? Para pecador. Quando Cristo ressuscita, ele reivindica a sua impecabilidade. Ele é plenamente santo. Mas, quando Cristo ressuscita, ele reivindica a aceitabilidade do seu sacrifício ao Pai. O Pai recebeu o sacrifício do seu amado Filho. Vocês se lembram que o pastor nos ensinou a quem Jesus pagou preço para a nossa redenção? Quando Cristo ressuscita, ele reivindica que o Pai aceitou o seu sacrifício. Por isso estamos aqui cantando, adorando e aprendendo acerca desse Jesus maravilhoso. A ressurreição de Cristo é importante não só para o cristianismo, para a pessoa de Cristo, mas para a obra de Cristo. Sem a ressurreição, a obra de Cristo estaria incompleta, mas com a ressurreição, a sua obra foi completada. Hoje, irmãos, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não teríamos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Nós não teríamos um intercessor que intercede por nós. Nós não teríamos um advogado que advoga a nossa causa perante o Pai. Nós não teríamos Cristo como cabeça da igreja mais. Nós não teríamos a pessoa viva em nós. Paulo disse, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se ele não tivesse ressuscitado, nós não teríamos Cristo vivendo em nós e nos capacitando. Só que mais, a ressurreição de Cristo é importante para o Evangelho. O Evangelho não teria eficácia. O Evangelho estaria incompleto se Cristo não tivesse ressuscitado. Vã seria a nossa fé, vã seria a nossa pregação. 1 Coríntios 15, que eu quero ler com vocês, versículos 3, 4, depois 12 ao 19, palavra de Deus. Então vejam, a importância da ressurreição de Cristo, também para o Evangelho. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, segundo as Escrituras Sagradas. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então o Evangelho pregado abarca a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. A ressurreição do Senhor Jesus é muito importante para o Evangelho. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o Evangelho seria ineficiente e não estaria completo. Mas ele ressuscitou. Veja o versículo 12 ao 19 comigo. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E se assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vejam, a ressurreição de Cristo é vital para o Evangelho. Se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa pregação, vã seria a nossa fé, seríamos falsas testemunhas, estaríamos mortos de nossos pecados, aqueles que morreram estariam perdidos e seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas como ele ressuscitou, a nossa pregação não é vã, a nossa fé não é vã, somos verdadeiras testemunhas, estamos salvos dos nossos pecados, os mortos em Cristo estão salvos e somos mais que bem-aventurados, porque Cristo ressuscitou. Então veja, importante para o Evangelho. Só que a ressurreição de Cristo é importante para nós, crentes. Como assim? Quando Cristo ressuscitou, amados, a sua ressurreição assegura
a nossa regeneração. Como eu disse anteriormente, estaria incompleto. Para que pudéssemos ser salvos, regenerados, era necessário que Cristo não só morrer e ser sepultado, mas ele deveria também ressurgir dentre os mortos. E eu quero olhar com vocês, 2 de Pedro 1,3. 1 Pedro 1,3, desculpa, eu falei 2 Pedro, né? 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja a importância da ressurreição de Cristo. Se ele não tivesse ressuscitado, estaríamos perdidos. Mas ele ressuscitou, e a nossa fé no seu sacrifício, na sua ressurreição, Deus fez o que em nós? Nos gerou de novo, nos deu nova vida. Nascemos do alto, nascemos de Deus, porque Cristo ressuscitou. Segundo, a ressurreição de Cristo assegura nossa justificação. Somos pecadores, merecemos a condenação, mas ao crermos em Jesus, fomos justificados. É isso que a Bíblia diz, né? Veja comigo, Romanos 4, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então veja, Cristo, pelos nossos pecados, se entregou à sua morte, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Cristo também assegura-nos que teremos um corpo ressurreto, um corpo semelhante ao dele. Paulo, em 1 Coríntios 15, versículo 20, disse assim: mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Ah, meus queridos, Cristo, ele foi feito as primícias dos que dormem. Paulo aqui usa uma metáfora tirada da agricultura. As primícias, a primeira colheita. Quando o apóstolo Paulo emprega essa linguagem, Paulo está dizendo que Cristo, nas primícias dos que dormem, isso assegura o seguinte: nós seremos iguais a Ele. Ele, sendo o primeiro da colheita, assegura que os demais serão iguais a Ele. Amado, isso é maravilhoso, porque o nosso corpo, suscetível, frágil, vulnerável, será glorificado à semelhança do corpo de Jesus Cristo. Quando Ele ressuscitou, Ele garante: o corpo dos crentes serão como o meu corpo. Vamos avançar agora para o segundo tópico. Eu falei para vocês que era conteúdo. A ascensão de Cristo. Enquanto, irmãos, a ressurreição marca o primeiro estágio da exaltação de Cristo, a sua ascensão marca o ápice da sua exaltação. Deus o Pai o exaltou soberanamente, sobremaneira. E Cristo, amados, segundo as Escrituras, ele foi assunto aos céus. De onde ele veio, ele volta agora. Ele vai ser assunto, ele vai ascender aos céus. Quero ver com vocês Atos, capítulo 1, versículos 9 ao 11. Tem muita coisa que eu poderia falar sobre a ascensão, mas deixa eu correr aqui por causa do horário. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, a ascensão de Cristo. E uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Cristo, ele foi assunto aos céus. E quando Cristo é assunto aos céus, amados, Cristo vai ter a sua glória restabelecida. Na sua humilhação, vocês se lembram que Cristo esvaziou-se a si mesmo, vocês se lembram? Cristo, na forma humana, tinha algumas limitações. Por exemplo, ele só usava os seus atributos em harmonia com a vontade do Pai. Ele abriu mão do uso independente dos seus atributos. Ele abriu mão da visibilidade da sua glória. Mas sendo assunto aos céus, a glória vai ser restaurada. Aquilo que ele sempre foi, voltará a ser. Mas detalhe, agora com corpo humano,
glorificado. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E isso implica dizer, amados, que Cristo, Ele está sentado à destra do Pai. E eu quero ler com vocês muitos textos que confirmam isso. Vamos começar por Hebreus 2, versículo 9. Vai meditando, lendo, se alimentando e se fascinando com a pessoa gloriosa do nosso Jesus. Hebreus 2, 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra. Quem? Aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Aquele que padeceu, aquele que morreu por nós, ele foi coroado de glória e de honra. A glória que ele sempre teve, plenamente agora, vai ser restabelecida. Quando Cristo orou ao Pai, em João 17, 5, ele orou por isso aqui, irmãos. Ele queria essa glória restaurada. E agora, na sua ascensão, no ápice da sua exaltação, isso foi restaurado. Veja comigo João 17, versículo 5. Cristo orando ao Pai. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. 1 Pedro 3, 22. O desafio para mim é que eu queria comentar tantos textos, tantas verdades, tantas implicações, só que a nossa agenda de hoje só vai dar para a gente cobrir o geral, só que a igreja está se alimentando e se fascinando com a pessoa de Jesus, o qual está à destra de Deus, tendo o quê? Subir a ascensão de Cristo, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Tem mais texto, Romanos 8, 34. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele foi exaltado sobremaneira, e isso é virtude da sua ascensão aos céus. Paulo fala em Colossenses 3, versículo 1, como, pois, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. A destra, ao lado direito, a mão direita, no Antigo Testamento já tinha uma profecia, o Salmo 110, verso 1. Diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te, até que eu ponha, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Cristo, na sua ascensão, é colocado do lado direito do Pai. O que significa isso? É um lugar de honra e de majestade. É o lugar que sempre pertenceu a Ele. Ele volta para o seu lugar glorioso, lugar majestoso. E mais, o fato de Ele estar ao lado do Pai implica o seguinte, que Ele reina com o Pai, que Ele domina com o Pai. Ele está sentado ao lado direito de Deus Pai. Vejam ainda comigo Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Só mais um texto nessa direção, Hebreus 12, versículo 2. Louvado seja Deus, que Cristo glorioso nós servimos, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele foi plenamente exaltado. E a sua ascensão ao céu prefigura a nossa futura ascensão ao céu com Ele. Porque Ele promete que vai vir nos buscar, vocês sabem disso, né? Ele vai buscar, Ele vai arrebatar na sua igreja, para estar com Ele onde Ele está,
para que aonde ele estiver, estejais vós também. Terceiro tópico, o ministério celestial de Cristo. É maravilhoso porque o nosso Cristo, ele concluiu a sua obra aqui na terra, só que ele ativamente está no céu, hoje, exercendo um grande ministério. Se nós lermos a Bíblia com atenção, o que Cristo faz no céu, em direção à terra, tanto em direção ao seu povo, como para sustentar a criação, amados, 11, 12 tópicos, eu elenquei alguns aqui, que nós iremos ver de relance. O que Cristo faz hoje no céu? Quando ele estava aqui na terra, ele disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, ele estando na terra, ativamente, fazendo a vontade do Pai, e ele admite que o Pai está também em atividade. Agora, exaltado, glorificado, assunto aos céus, Cristo, ele exerce um ministério maravilhoso, inclusive em prol da igreja. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui, como sumo sacerdote, Jesus se compadece dos cristãos e os ajuda. Ele conhece as suas dores, as suas dificuldades, a pressão para com a sua vida, até mesmo as tentações. Ele, como sumo sacerdote no céu, ele se compadece do seu povo e ajuda o seu povo. Veja comigo Hebreus 4, 14 ao 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cristo, como nosso sumo sacerdote, ele se compadece de nós, ele entende o nosso choro, o nosso pranto, a nossa tristeza, a nossa tribulação. Ele, como um sumo sacerdote nos céus, ele se compadece da minha e da sua vida e nos ajuda. Quantas lutas nós já passamos nesse ano que está findando. Cristo, como sumo sacerdote, se compadeceu de nós e nos ajudou até aqui. E nós podemos fazer coro com o escritor aos Hebreus, que no capítulo 13, versículo 6 da sua carta, disse, assim, com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem, o Senhor nos ajuda. Como sumo sacerdote, Jesus intercede pelos cristãos. É interessante que lá em João 17, Cristo ora pelos 11 que ali estavam, seus discípulos, que o Pai deu para ele, nenhum se perdeu, exceto aquele que estava escrito para esse fim. Cristo ora pelos 11 e também pelos futuros crentes. É curioso que em João 17, Cristo não intercede pelos ímpios. É pelos 11 que não se perderam e pelos futuros crentes, que conforme João 17, 20, e rogo, não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Cristo intercedeu por nós, só que hoje, na eternidade, exaltado, glorificado, ele intercede por nós perante o Pai. Veremos agora 3 textos principais que falam sobre a intercessão de Cristo por nós, e depois irei tentar explicar o que vem a ser isso. O William me perguntou, mas seria, pastor, vai dar para falar? Ele vai dar para arranhar a superfície. Romanos 8, 34, é o primeiro texto da lista que eu coloquei aqui. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também Cristo intercede pelo seu povo. Hoje, ele não só intercedeu na sua oração sumo sacerdotal, ele hoje nos céus, ele intercede pelos seus. Mais um outro texto, Hebreus 7, 25. Como não amar esse Cristo, irmãos? Como não amar esse Cristo? Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo morreu para nos salvar e vive eternamente para orar por nós, para interceder por nós. Isso aqui, irmão, desbanca todo orgulho.
Ah, não, pastor, eu não caí porque eu sou o homem da vigilância. Eu sou a mulher da oração. Eu sou o cristão do jejum. Tudo isso vem a calhar como resposta. Mas nós estamos de pé preservados, porque Ele vive para interceder por nós. 1 João 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele coloca o pecado como possibilidade, algo acidental. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, a carta toda. Inclusive a porção do capítulo 1, versículo 6 ao versículo 10. Para quê? Para que não pequeis. E isso foi escrito para que vocês não pequem. Veja o padrão divino, elevado. E isso foi escrito para vocês não pecarem. E se alguém pecar, admitindo a possibilidade, mas mostrando o seguinte, que não vai ser algo rotineiro, não vai ser um estilo de vida. Ah, não, eu vivo uma vida caracterizada pela pecaminosidade, pela desobediência, não. E se alguém pecar, opa, um acidente, Senhor, tenha compaixão de mim. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Quem? Jesus Cristo justo, nosso Paráclito. Ele intercede por nós. Pastor Orlando, o que significa Cristo orar por nós hoje? Em primeiro lugar, eu quero desmistificar o que tem sido pregado, principalmente no neopentecostalismo. No neopentecostalismo tem tantas pregações triunfalistas que o pessoal arrepia e chora. A ilustração é bonitinha, irmãos. Isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia. A ilustração é a seguinte: nós estamos aqui na terra, Cristo está no céu. Ele é o nosso advogado, intercede por nós. E quando você peca, o Pai, ele fica totalmente iracundo, com raiva, e ele vai agora te apenar, te castigar, te destruir. Aí, de repente, quando o Pai vai dar a sentença, bater o martelo, o filho levanta e fala: Senhor meritíssimo, eu tenho nas minhas mãos as marcas dos cravos cruéis. Eu morri por Arlã, por Ilã e tal. A história é bonita, né? Mas não tem nada a ver com a Bíblia, não, gente. Primeiro, é como se o pai fosse totalmente distinto do filho, tem um temperamento totalmente diferenciado, e ele ia para sentenciar como se não soubesse o que estivesse fazendo. Aí Cristo fala assim: olha, não, meritíssimo. Ele, tá, é mesmo, né? Essa seria a imagem. Então, essa ilustração, irmão, a gente passa rasteiro, ó, a gente não quer compromisso. Só que nos resta agora duas possibilidades para falar sobre o fato de Cristo interceder por nós. Uma linha cristã fala que Cristo ora ao Pai por nós, hoje ainda no céu. Só que como é a oração de Cristo? Não é implorando ao Pai, é conversando com o Pai. É coigual, coeterno, consubstancial. É uma conversa, um diálogo com o Pai, de intercessão por nós. Uma possibilidade válida. Tem a outra possibilidade que diz o seguinte: olha, o que Cristo fez na cruz, o seu sacrifício é eficaz, de tal maneira que perpassa toda a eternidade. Não é necessário o filho dizer ao Pai: ó Pai, tem misericórdia de Arlã. Mas a obra de Cristo por nós, os que cremos, já assegura essa mediação e intercessão. Então, a intercessão seria a obra de Cristo consumada, que reverbera em toda a eternidade. Pastor Alan, qual das duas? Não temos como precisar aqui. Tanto um como o outro faz justiça ao fato de Cristo interceder por nós. Eu tendo para a segunda, mas a primeira também é muito válida e você tem essa liberdade para escolher. Mas o ponto é, Cristo intercede por nós. Isso alegra o seu coração, irmão? Tantas lutas que passamos, estamos sujeitos a passar, mas podemos contar com a intercessão do nosso Cristo maravilhoso. No céu, Cristo, ele concede dons à igreja. Ele concede dons. Tem pessoas que se convertem hoje, Cristo já habilita hoje. Ele está em atuação na vida da igreja. Pessoas que são vocacionadas ao ministério pastoral, é Cristo vocacionando, capacitando a sua igreja, conforme Efésios 4, do 8 ao 11. Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele, no céu, ele conduz a igreja. O que os pastores fazem aqui na terra é apenas pegar as recomendações do cabeça da igreja, passar para a igreja, treinar a igreja, orar pela igreja, mas é o cabeça da igreja, Cristo, conduzindo o corpo, a sua noiva. Igreja, amado, está conduzindo a sua obra, o seu povo, a sua igreja na face da terra. Cristo no céu, ele está santificando a sua igreja.
Paulo ele vai falar em Efésios 5:25, e vós maridos amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Mas no 27, como ele nos quer? 27, Efésios 5:27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Vejam, Cristo está santificando a sua noiva, santificando a sua igreja para esse grande momento. Cristo, ele cuida da igreja, assim como o marido cuida do corpo, deve cuidar da sua esposa. Cristo, ele cuida do seu povo. Todos somos membros do seu corpo e ele cuida da sua igreja. Ele, hoje no céu, sustenta a criação. Ele está sustentando, ele é o criador, mas é também o mantenedor de toda a criação. Olha Colossenses 1, versículo 17, e Hebreus 1, versículo 3. E ele é antes de todas as coisas subsistem, ele sustentando a criação, ele está no céu, sustentando toda a criação. O qual, sendo um resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O ministério celestial de Cristo. Para finalizar, o retorno de Cristo. Segundo a palavra de Deus, o Cristo, que é Deus, que se fez homem, morreu, foi sepultado, ressuscitou, ascendeu aos céus e exerce um ministério glorioso nos céus, voltará em glória. Irmãos, o retorno de Cristo, o advento de Cristo, está relacionado tanto à escatologia como à cristologia. As doutrinas teológicas, bíblicas, estão interconectadas, não podemos separá-las. Então, hoje, o que eu quero fazer aqui, na escatologia, nós temos mais tempo e mais oportunidade para expressar, apresentar as correntes, as possibilidades de interpretação, mas eu quero apresentar para vocês a essência, os pontos essenciais do retorno de Cristo. Porque ele está no céu eterno, se faz homem, morre, ressuscita, é assunto aos céus, intercede, tem um ministério majestoso, mas ele prometeu voltar. E a compreensão acerca do retorno de Cristo é vital, porque revela mais da sua pessoa. Ele é glorioso e virá em glória. Eu quero destacar algumas coisas aqui relativas à segunda vinda de Cristo. Primeiro, a sua importância. Queridos, é muito importante essa doutrina cristã. Os cristãos neotestamentários nutriam essa expectativa ardente no coração. A linguagem do Novo Testamento é uma linguagem de iminência. A qualquer momento, Cristo vai voltar. O povo nutria uma expectativa ardente quanto à vinda do Senhor. E eu trago para vocês alguns dados estatísticos proveitosos que mostram a importância da segunda vinda de Cristo. Na Escritura, 62, isto é, 94% dos 66 livros contém informações preditivas. Ruth, Cântico dos Cânticos, Filemon e 3 João são exceções. Então veja, 94% dos 66 livros da Bíblia contém informações preditivas. Mas, na Bíblia, 27%, 8.352 de todos os versículos, 31.124, referem-se a questões proféticas. Na palavra de Deus, 22%, isto é, 1.845, de todos os versículos proféticos, 8.352 referem-se à segunda vinda de Cristo. Todos os 9 autores do Novo Testamento mencionam a segunda vinda de Cristo. Ao lado do assunto fé / salvação, o tema da segunda vinda de Cristo é mais proeminente no Novo Testamento. Veja, ao lado de fé, salvação, um assunto preponderante é a segunda vinda de Cristo. Somente 3 dos 27 livros do Novo Testamento não mencionam o segundo advento de Cristo. Quais são esses livros? Filemon, 2 João e 3 João. Das aproximadamente 333 profecias bíblicas específicas tratando com os 2 eventos de Cristo, 1/3 trata da sua primeira vinda e 2/3 tratam
da segunda vinda. Se um terço voltado para a primeira vinda de Cristo se cumpriu à risca, nós temos 2 terços que falam da segunda vinda. Isso é maravilhoso. Agora que vimos a importância, vamos ver a promessa. Será que a Bíblia promete a segunda vinda de Cristo? Irmãos, o Antigo Testamento, o Novo Testamento inteiro, profetiza que Jesus Cristo vai voltar. Mas eu quero ler apenas um texto, que está em João 14, versículos 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós. A segunda vinda de Cristo é uma promessa, como já sabemos e verificamos na noite de hoje, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Se Cristo prometeu voltar, o homem acredite ou não, o povo de Deus clama, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Com quais propósitos Cristo voltará? Por que Cristo tem que voltar? Por causa do horário e também, para não deixar vocês muito cansados com tantas informações, eu vou mostrar para vocês aqui alguns propósitos com os quais, ou pelos quais Cristo voltará à terra, principalmente para buscar o seu povo. Primeiro propósito, Cristo voltará para que as profecias se cumpram. Então, no que diz respeito ao retorno de Cristo, você precisa entender que ele necessita voltar para o cumprimento das profecias. Se na primeira vinda ele veio e era um terço de profecia, nós temos 2 terços que asseguram que ele vai voltar. E ele voltará para cumprir assim, à risca, as profecias da palavra de Deus. Tito capítulo 1, versículo 2, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então veja, Cristo voltará para que as profecias se cumpram. Segundo, Cristo voltará para buscar a sua igreja. Oh, amados, é uma promessa verdadeira. Nós precisamos viver aqui na terra com essa perspectiva celestial. Cristo pode voltar a qualquer momento para buscar o seu povo. Ele prometeu, Cristo voltará para buscar a sua igreja. O texto de João 14, que lemos, versículos 1 ao 3. Terceiro, Cristo voltará para ressuscitar os mortos. Daniel 12, versículo 2, o que lemos lá? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo. Então, Cristo voltará para fazer os homens ressuscitarem dentre os mortos. Quarto, Cristo voltará para dar um corpo ressurreto aos crentes. Nem precisa comentar, né? Nem compensa chover no molhado. O outro propósito, que Cristo vai voltar, que leva Cristo a voltar. Cristo, ele voltará para recompensar a sua igreja. Irmãos, a salvação nos é suficiente, vocês concordam? Só que, além da salvação eterna, Deus, ele nos promete recompensa, a propósito, ele nos incentiva a sermos ativos na obra dele, porque ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 12, eis que cedo vem comigo está o meu galardão e darei a cada um segundo as suas obras. Quando Cristo voltar, ele vai recompensar a sua igreja. Cristo voltará para condenar os ímpios ao inferno. Ele vai voltar para esse fim também. Todos aqueles que rejeitaram o chamado do Evangelho, todos aqueles que disseram não para Cristo, Cristo no seu retorno, ele virá para condenar os ímpios ao inferno. Olha Apocalipse capítulo 20, versículos 11 ao 15 comigo no telão. Quem justo, faça injustiça ainda. A 20 e 11. E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo.
Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Cristo voltará para quê também? Para condenar os ímpios ao inferno. Cristo voltará também para lançar besta, falso profeta e o diabo no lago de fogo. Apocalipse 19, 20, capítulo 20, versículo 10. Cristo voltará para instaurar um reino milenar na terra. Esse ponto aqui já não é essencial, mas é o que nós queremos também relacionado à vinda de Cristo. Por fim, Cristo voltará e fará com que a nova Jerusalém desça à terra. Apocalipse 21 e 22. Para finalizar, aplicações acerca do retorno de Cristo. À luz dessas verdades, precisamos desejar o retorno de Cristo. Deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você pensou assim, olha, eu preciso estar antenado, eu quero que Cristo volte? Você se lembra a última vez? Isso fala muito ao nosso coração, irmãos. Se não tivermos cuidado, nós iremos viver na terra, como se fôssemos aqui da terra, sem foco na eternidade. Geralmente eu costumo dizer o seguinte, olha, se você perguntar a alguém, ei, varoa, se dependesse de você, Cristo voltaria hoje? Pastor, peraí, né, vamos devagar. Sim, fala. Não, eu estou com vários planos, empreendimentos, eu estou batalhando. Por mim, só um pouquinho a mais, Cristo não viria agora não. Eu tenho muita coisa para conquistar, estamos perdendo o foco da eternidade. Hebreus 13, versículo 14. Porque não temos aqui morada, cidade permanente, mas buscamos a futura. Nós precisamos, amados, desejar o retorno de Cristo. 1 Coríntios 16, 22, que está ali, projetado. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Amar o Senhor Jesus Cristo, ele é amar o seu retorno. Se alguém não ama, seja maldito, seja amaldiçoado. Olha a seriedade. Será que a igreja deve anelar o retorno de Cristo? Como nunca. Os sinais assombrosos e catastróficos não são casuais. Eles apontam para a vinda de nosso Salvador. Jesus voltará. E nós precisamos desejar esse retorno. Nós podemos dizer, como está em Apocalipse 22, 17. Coloca lá, Vilã. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Venha, Senhor. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Uma outra aplicação, irmãos, aqui nós precisamos vigiar. Repito sempre que digo, os irmãos mais antigos, olha, não saia da torre da vigilância. Quando se lembra desse palavreado? Olha, torre da vigilância, cuidado. Tanto em termos para evitar pecar, mas olha, Jesus pode voltar. Mateus 25, 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Precisamos servir, amados. Bem-aventurado o servo, que quando o Senhor voltar, me encontrar servindo. Qual é o seu grau de serviço cristão? Além da denominação da igreja local. No reino, precisamos servir. Precisamos ser ativos, proativos, operosos na obra do Senhor. Mas como deve ser esse serviço? Não há contragosto, corpo mole. Tem pessoas que, por exemplo, assistindo o jogo aí, temos nada contra, você pode assistir também, não tem dificuldade. Até eu passei a assistir agora, tranquilo. Você assiste seu jogo, mas o ponto é o seguinte, qual é a sua reação perante um jogo e perante a glória de Deus? Perante a glória de Deus, não abra a boca para cantar. É um mero espectador. Observa, olha para lá, olha para cá, o que falta, o que está errado, quem desafinou, quem falou fora do vernáculo. Irmãos, diante da glória de Deus, a gente deve se render em adoração. Manipulação não, Senhor. Já cutuca o irmão que está do seu lado, isso é águas passadas. O ponto aqui é você reagir com vivacidade à grandeza de Deus. É o grupo de louvor está cantando, está sendo projetado, você abrir o seu coração, abrir sua boca e cantar com o coração. Faz de conta, a comparação aqui é bem fraquinha, mas faz de conta que você está dentro do jogo de futebol, só naquela questão do entusiasmo, do grito. Você pode gritar para a glória de Deus, amado. Ah não, pastor, mas se eu gritar dando glória a Deus, os irmãos vai ficar, não, deixa os irmãos tranquilos. Se a glorificação no momento certo, porque tem pessoas que glorificam no momento errado. O pregador está dizendo, irmãos, muitas pessoas estão morrendo, e o irmão lá no nome não fervo, aleluia. Não, pera lá, irmão, não é o momento não, agora é misericórdia.
Mas no momento da igreja reagir às verdades de Deus cantadas e pregadas, o povo de Deus tem que ser vibrante. Se você olhar algumas gravações aí, aparecem poucas vozes, poucos irmãos reagem. A liderança não proíbe, a gente faz, incentiva. E aí, por que você não faz? Romanos 12, versículo 11, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, se o pregador está dizendo, Deus é fiel, eu vibro, aleluia! O irmão está cantando, ó Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível, eu canto com vivacidade. Para finalizar esse ponto aqui, falta só mais um, que é a oração, acerca do fervor. Um comentarista de Monchê, exegeta, William Henningsen, ele diz o seguinte, certa feita, o diretor abordou a solista do coral. E o diretor lhe perguntou, filha, você crê que o seu Redentor está vivo? Pelo que ela respondeu, sim, eu creio que o meu Redentor está vivo. Ele prosseguiu, filha, já que ele está vivo, cante-o outra vez, mas desta vez, faça-nos senti-lo. Se Jesus está vivo, a nossa adoração e culto a Ele deve ser com vivacidade. Então, recomendo à igreja, em nome de Jesus, vamos servir, mas no que diz respeito ao culto, inclusive, com fervor. Já que Jesus está voltando, devemos orar e aguardar esse grande momento. Que Deus nos abençoe. Aplauda o Rei Jesus.